Ele caiu do cavalo e fingiu estar desmaiado, e foi ali, deitado no chão de terra, que ouviu a verdade mais dolorosa da sua vida, vinda de quem ele menos esperava. Era um tempo em que as fazendas se estendiam como pequenos reinos, onde a palavra do patrão era lei, e o destino dos que serviam pendia de um fio invisível chamado confiança. Naqueles tempos, final do século XIX, as casas grandes respiravam segredos guardados atrás de portas grossas de madeira e olhares baixos de quem trabalhava calado. O cheiro de café fresco se misturava ao fumo dos cachimbos, o sino da capela marcava as horas do dia. E nas cozinhas amplas, panelas de cobre brilhavam sob as mãos de mulheres que conheciam cada canto daquela vida, mas nunca ousavam sonhar além dela. Foi nesse cenário que uma jovem cozinheira, de apenas 25 anos, guardava no peito um segredo que ardia como brasa. Ela amava o patrão. Um amor silencioso, impossível, do tipo que nasce nas frestas do cotidiano e cresce alimentado apenas por olhares de longe e palavras gentis que não eram dirigidas a ela, mas que ela fingia que eram. Ele, um homem de 35 anos, sério e respeitado, estava prestes a se casar. A noiva vinha de família tradicional, trajava vestidos bordados e falava com a voz mansa de quem nunca precisou levantar o tom para ser obedecida. Mas por trás daquele sorriso delicado, algo fervia, algo que ninguém via, exceto quem prestava atenção de verdade, e a cozinheira. Ah, ela prestava, porque gente que ama de longe enxerga o que gente ocupada em ser amada não percebe. Naquela manhã, sob o céu claro e o canto dos sabiás nas laranjeiras, um pedido simples mudaria tudo. Um cavalo. Uma sela e uma queda que revelaria quem realmente merecia confiança naquele lugar. Se você gosta de histórias que tocam a alma, se inscreve no canal e deixa nos comentários de qual região você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada. A manhã tinha começado como todas as outras. O sol ainda subia devagar por trás das colinas quando a cozinheira entrou na casa grande, carregando a bacia de água fresca para lavar as verduras do almoço. Seus pés descalços mal faziam barulho no chão de tábua corrida, e ela gostava assim, de ser invisível, de atravessar os cômodos sem que ninguém reparasse. Mas naquela manhã, quando passou pela sala, ele estava lá. Sentado na cadeira de couro gasto, com a bota apoiada no estribo que limpava com um pano, o fazendeiro ergueu os olhos e a viu. E ela, que sempre desviava o olhar depressa demais, dessa vez hesitou. Por um segundo. Só um. E bom dia, ele disse com aquela voz grave que parecia vir de um lugar mais fundo do peito. Bom dia, senhor. Ela respondeu, baixinho, sentindo o rosto esquentar. Ele não percebeu. Ou fingiu que não. Voltou a limpar o estribo, esfregando o couro com força, enquanto ela seguia para a cozinha com o coração batendo rápido demais para uma conversa tão curta. Foi mais tarde, já perto do meio-dia, que ele apareceu na porta da cozinha. A cozinheira estava amassando a massa do pão, os braços brancos de farinha até os cotovelos, o avental sujo de respingos. Quando o viu parado ali, ela gelou. Desculpa incomodar, ele disse, tirando o chapéu e segurando-o com as duas mãos, num gesto quase tímido. Os homens estão tudo ocupados lá no pasto. Você podia selar meu cavalo para mim? Ela piscou, sem acreditar. Ele estava pedindo, não ordenando, pedindo. Claro, senhor, eu selo sim. Obrigado. É o alazão. Tá no último boxe. Ele sorriu, um sorriso pequeno, meio cansado, e saiu. A cozinheira ficou parada por um instante, olhando para a porta vazia, antes de se dar conta de que estava sorrindo também. Limpou as mãos depressa no avental, arrumou o cabelo que escapava do lenço e saiu quase correndo para o estábulo.
O alazão era um cavalo lindo, forte, com o pelo brilhante e os olhos espertos. Ela afagou o focinho dele antes de buscar a sela. Escolheu a melhor, a de couro trabalhado que o patrão gostava de usar nos dias importantes. Ajeitou o pelego, prendeu as fivelas, testou cada corda, cada nó. 2 vezes, 3 vezes, queria que estivesse perfeito, porque era para ele. Enquanto terminava de ajustar a cilha, ela não viu a sombra que se aproximava pelas costas. Não viu a mão delicada, de unhas bem feitas, que esperou ela se afastar para, com um movimento rápido e silencioso, afrouxar a cilha. Só o suficiente. O suficiente para que, no momento certo, a sela escorregasse. A cozinheira voltou para a cozinha com o coração leve, achando que tinha feito um bom trabalho. Achando que, quem sabe, ele repararia. Quem sabe, agradeceria de novo. Ela não sabia que, naquele exato momento, acabara de ser transformada em culpada de um crime que não cometera, e que a queda estava mais perto do que qualquer um imaginava. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo para ele alcançar mais pessoas. Isso ajuda demais o canal a crescer. O fazendeiro montou no alazão pouco depois do almoço. O sol estava alto, queimando forte, e ele queria ir até a cerca do Pasto Sul verificar se os homens tinham consertado a porteira quebrada. Era um trajeto curto, coisa de meia hora ida e volta. Ele ajeitou o chapéu, puxou as rédeas e tocou o cavalo com as esporas. O alazão partiu num trote manso, como sempre fazia. Tudo parecia normal. Mas quando ele fez o cavalo tomar um galope leve ao passar pelo riacho, sentiu. A sela se moveu, levemente. Ele franziu a testa e tentou se reequilibrar, mas já era tarde. A cilha soltou de vez. A sela escorregou para o lado, levando-o junto. Ele tentou segurar nas rédeas, mas o corpo já estava caindo, girando no ar. O chão veio rápido. O impacto foi seco, forte, bateu nas costas e tirou o ar dos pulmões. Ficou ali, deitado de olhos fechados, tentando respirar. A dor latejava na lombar, na nuca, mas ele estava consciente, sabia disso, sabia que podia se mexer, mas algo, um instinto talvez, o fez ficar parado. Ouviu passos, correndo. "Senhor! Senhor!" Era a voz da governanta, aflita, ofegante. "Meu Deus, ele caiu!" Outra voz, mais jovem, a da cozinheira. "Ele está respirando?" "Tá, mas não acorda, corre, busca água." Ele sentiu as mãos da governanta tocando seu rosto, checando o pulso. Ela estava nervosa, ele percebia pela respiração rápida dela. Mas ele continuou imóvel, olhos fechados, porque algo dentro dele dizia: "Espere, escute." A cozinheira voltou correndo com um pano molhado. Ele sentiu a água fresca no rosto, nas têmporas. "Ele vai ficar bem?" A voz dela tremia. "Não sei. Vou mandar buscar o médico, mas..." A governanta hesitou. "Como isso aconteceu? Você selou o cavalo, não foi?" Silêncio. "Foi." A cozinheira respondeu baixinho. "Eu prendi tudo certinho, dona Laura. Eu juro." "Então como a cilha soltou assim?" A cozinheira não respondeu. Ele sentiu ela se afastar um pouco, como se estivesse olhando ao redor, checando se havia alguém por perto. E então, com a voz ainda mais baixa, quase um sussurro, ela disse: "Eu vi, dona Laura." "Viu o quê?" "A moça, a noiva dele, ela mexeu na cela depois que eu saí." O coração dele disparou, mas ele não se mexeu. Continuou ali, deitado de olhos fechados, ouvindo cada palavra como se o mundo tivesse parado. "O que você está dizendo, menina?" A governanta perguntou incrédula. "Eu voltei porque esqueci o pano de limpar o estribo e vi ela saindo do estábulo. No começo não pensei nada, mas agora eu sei." Ela afrouxou a cilha de propósito. "Por quê? Por que ela faria isso?" A cozinheira soltou um suspiro trêmulo. "Porque ela sabe." "Sabe o quê?" "Que eu..." A voz dela falhou. "Que eu gosto dele." O silêncio que se seguiu foi pesado,
denso, como se o próprio ar tivesse ficado mais grosso. Menina tola, a governanta murmurou. Você acha que ela fez isso só para te prejudicar? Eu sei que ela fez. Ela quer que ele pense que fui eu, que eu sabotei a cela, para eu ser mandada embora. E por que você não conta isso para ele? Porque ele não vai acreditar em mim. A cozinheira respondeu, com uma tristeza funda na voz. Eu sou só a cozinheira. Ela é a noiva dele. A palavra dela vale mais que a minha. E se eu acusar ela sem prova, ele vai me mandar embora do mesmo jeito. A governanta suspirou. Então o que você vai fazer? Nada. Vou ficar quieta. Vou aceitar a culpa se for preciso. Mas eu sei a verdade. E Deus também sabe. As duas ficaram em silêncio. E ele, deitado no chão, sentiu algo apertar dentro do peito. Raiva, tristeza e uma estranha admiração. Porque aquela moça que acabara de confessar que o amava, que sabia a verdade, que tinha sido sabotada, estava disposta a sofrer em silêncio para proteger a paz dele, e a mulher com quem ele ia se casar tinha tentado destruí-la. Você já percebeu que nada é o que parece? Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer agora. Ele esperou. Esperou até as duas mulheres o carregarem para dentro da casa, até ser deitado na cama do quarto, até sentir o colchão afundar sob seu peso e ouvir a porta se fechar. Esperou até ter certeza de que estava sozinho. Só então abriu os olhos. O teto de madeira estava manchado de umidade em um canto. Ele ficou olhando para aquilo, tentando organizar os pensamentos. Tudo o que tinha ouvido martelava na cabeça dele como um sino que não parava de tocar. Ela afrouxou a cília de propósito, porque ela sabe que eu gosto dele. Vou ficar quieta, vou aceitar a culpa se for preciso. Ele fechou os olhos de novo e apertou os punhos. Como tinha sido cego? Como não tinha visto? A porta se abriu de repente. Ele rapidamente voltou a fingir que estava desmaiado, relaxando os músculos, deixando a respiração ficar pesada. Amor. Era a voz dela, da noiva. Ela entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e se aproximou da cama. Ele sentiu o perfume doce dela, sentiu quando ela se sentou na beirada do colchão e tocou seu rosto. Você me assustou tanto, ela murmurou, com uma voz que parecia preocupada. Mas ele conhecia aquela voz. Conhecia bem. E agora, ouvindo com atenção, percebia algo falso nela. Algo encenado. Ela ficou ali por um momento, acariciando o cabelo dele, e então se levantou e saiu. Ele esperou mais um pouco. Ouviu vozes lá fora. A dela, da governanta, de alguém mais. E então, devagar, como se estivesse acordando de verdade, ele gemeu baixinho. Mexeu a cabeça. Abriu os olhos. Ele acordou! Gritou alguém lá fora. A porta se escancarou. A noiva entrou correndo, seguida pela governanta. A cozinheira ficou parada na porta, com as mãos entrelaçadas na frente do avental, o rosto pálido de preocupação. Amor, graças a Deus! A noiva se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dele. Você tá bem? Tá sentindo dor? Ele fez que sim com a cabeça devagar. O que aconteceu? Você caiu do cavalo, ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Lágrimas de mentira, ele sabia agora. A cela soltou. Você bateu a cabeça. Ele olhou para ela. Olhou de verdade. E viu. Viu a falsidade. Viu a máscara. A cela... Soltou? Soltou, ela disse. E então, com um suspiro dramático, acrescentou. Parece que não foi presa direito. Ela olhou para trás, para a cozinheira parada na porta. Não foi você quem selou o cavalo? Perguntou com uma voz doce, mas com veneno nas entrelinhas. A cozinheira engoliu seco. Fui eu, sim, senhora. E você tem certeza de que prendeu tudo certinho? Tenho.
Ela respondeu firme, mesmo com a voz tremendo. A noiva suspirou e olhou de volta para o fazendeiro. Amor, eu não quero acusar ninguém, mas... Talvez ela não saiba selar direito. Ela é cozinheira, não peão. Você não devia ter pedido isso para ela. A armadilha estava armada. Ela estava plantando a culpa, delicadamente, sutilmente, mas ele via tudo. Ele olhou para a cozinheira. Ela estava com os olhos baixos, as mãos apertadas no avental, como se estivesse se preparando para ser expulsa. E ele tomou uma decisão. Ia deixar a farsa continuar. Só mais um pouco, porque queria ver até onde aquela mulher que dizia amá-lo era capaz de ir. Será que ele vai descobrir toda a verdade? Ou vai ser enganado? Deixe a sua opinião nos comentários. Ele ficou na cama o resto do dia, fingindo estar mais fraco do que realmente estava. A noiva não saiu do lado dele. Trouxe chá, arrumou os travesseiros, falou com voz mansa e preocupada. Qualquer um acreditaria que ela era a mulher mais dedicada do mundo. Mas ele sabia. Sabia que por trás daqueles gestos carinhosos havia algo podre. No final da tarde, quando a luz já estava ficando alaranjada e as sombras se alongavam pelas paredes, ele pediu para ficar sozinho. A noiva hesitou, mas obedeceu. Disse que ia preparar uma sopa para ele e saiu. Assim que a porta fechou, ele se levantou. Devagar, testando o corpo. As costas doíam, a nuca também, mas nada estava quebrado. Ele tinha tido sorte. Ou talvez a maldade dela não tivesse sido suficientemente bem planejada. Ele foi até a janela e olhou para fora. Lá embaixo, no quintal, a cozinheira estava estendendo panos na corda. Os movimentos dela eram lentos, cansados. Ela parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele desceu a escada com cuidado, segurando no corrimão. Ninguém o viu. Atravessou a sala, saiu pela porta dos fundos e caminhou até o quintal. Quando a cozinheira o viu, ela deixou cair o pano que segurava. Senhor, o senhor não devia estar de pé. Eu tô bem, ele disse, parando a alguns passos dela. Quero falar com você. Ela ficou tensa, como um animal acuado. Sobre o cavalo, ele continuou. Você tem certeza de que prendeu a sela direito? Ela olhou para ele e por um instante ele viu algo passar nos olhos dela. Medo, tristeza, mas também determinação. Tenho certeza, senhor. Eu prendi tudo. Conferi 2 vezes. Então como a Cília soltou? Ela abriu a boca, fechou, desviou o olhar. Não sei, senhor. Ele deu um passo à frente. Você tem certeza de que não sabe? Ela o encarou de novo. E ele viu. Viu que ela sabia. Viu que ela estava guardando a verdade. Tenho certeza. Ela mentiu. E naquele momento, ele entendeu. Ela estava protegendo-o. Estava disposta a levar a culpa, a ser expulsa, talvez até pior, só para não criar um conflito maior, só para não ferir ele, porque ela o amava. Ele sentiu algo se quebrar dentro do peito. Algo que tinha a ver com a mulher que esperava por ele lá dentro. E algo que tinha a ver com a moça que estava ali na frente dele, com as mãos sujas de sabão e o coração mais limpo que ele já tinha visto. Tá bom, ele disse com a voz rouca. Pode ir. Ela hesitou, como se quisesse dizer algo, mas então apenas fez uma pequena reverência e voltou para dentro. Ele ficou ali, parado no quintal, olhando para o pano caído no chão. E tomou outra decisão. Ia confrontar a noiva. Ia fazer ela confessar. E ia acabar com aquela farsa de uma vez por todas, porque ele tinha descoberto algo naquela queda. Tinha descoberto quem realmente merecia sua confiança e quem merecia seu coração. A verdade está perto de vir à tona. Se você está ansioso para ver o que vai acontecer, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta dessas histórias. Quando voltou para dentro da casa, a noiva já estava esperando por ele na sala,
com uma bandeja de sopa fumegante e um sorriso que tentava parecer preocupado. Amor, o que você está fazendo de pé? Você devia estar descansando. Ele se sentou na cadeira sem responder, apenas aceitou a tigela que ela ofereceu. Ela se acomodou ao lado dele, observando cada movimento como se estivesse cuidando de uma criança doente. Eu estava pensando... Ela começou com aquela voz doce que ele antes achava bonita, mas que agora soava falsa. Talvez seja melhor a gente dispensar aquela cozinheira. Ele parou com a colher no ar. Dispensar? É que... Ela suspirou, tocando de leve no braço dele. Ela claramente não sabe fazer coisas fora da cozinha. E você podia ter se machucado seriamente, amor. Podia até ter morrido. Ele tomou a sopa devagar, sem tirar os olhos dela. Você acha que foi culpa dela? Bem, quem mais poderia ser? Ela abriu as mãos, fazendo um gesto de inocência. Ela selou o cavalo. A Cília soltou. É simples assim. Simples, ele repetiu. Exatamente. E olha, eu não quero ser cruel com a moça. Ela pode continuar na cozinha, claro. Mas acho que a gente precisa deixar claro que ela não pode assumir responsabilidades que não sabe cumprir. Por segurança, entende? Ele colocou a tigela de lado e se recostou na cadeira, olhando para ela com uma expressão neutra. Você é muito bondosa, ele disse. Ela sorriu, achando que tinha vencido. Eu só quero cuidar de você. Eu sei. E por isso eu vou resolver isso agora mesmo. Ele se levantou, ignorando a dor nas costas, e foi até a porta da cozinha. Bateu 2 vezes. A cozinheira apareceu, ainda com o avental molhado, o rosto corado do vapor dos tachos. Senhor, vem aqui. Preciso falar com você. Ela entrou na sala, secando as mãos no avental, e parou ao ver a noiva ali também. Seus olhos se arregalaram levemente, mas ela manteve a postura. Eu quero que você me conte, o fazendeiro disse cruzando os braços. Você selou meu cavalo hoje de manhã, correto? Sim, senhor. E você tem certeza absoluta de que prendeu a Cília corretamente? Ela engoliu seco. Tenho, senhor. A noiva suspirou, balançando a cabeça como se estivesse com pena. Querida, não precisa mentir. Ninguém vai te punir por não saber. Todo mundo erra. A cozinheira cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. Eu não errei, senhora. Eu prendi direito. Então, como a Cília soltou? A noiva perguntou com uma falsa gentileza. A cozinheira olhou para o chão. Ele podia ver a luta acontecendo dentro dela, a vontade de gritar a verdade e o medo de não ser acreditada. Não sei, senhora, ela murmurou. A noiva olhou para o fazendeiro com uma expressão de "tá vendo?", mas ele não estava olhando para a noiva. Estava olhando para a cozinheira, para o jeito como ela segurava o avental, para o tremor quase imperceptível nos ombros, para a dignidade com que escolhia o silêncio, em vez da acusação. E então ele fez algo que surpreendeu as duas. Sorriu. Tá bom. Pode voltar para a cozinha. A cozinheira piscou, confusa, mas obedeceu. Assim que ela saiu, a noiva se aproximou dele. Amor, você não vai fazer nada? Vou, sim, ele respondeu, ainda sorrindo. Mas não com ela. E então, antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, ele se virou e subiu a escada, deixando-a sozinha na sala, com uma expressão de desconforto começando a rachar a máscara perfeita. Será que ele já descobriu tudo? Ou ainda tem mais reviravoltas por vir? Conta pra gente o que você tá achando até agora. Ele passou a noite inteira acordado, deitado na cama, olhando para o teto. A dor nas costas incomodava, mas não era nada comparado ao que doía por dentro, porque agora ele via tudo com clareza. Via como tinha sido enganado, como tinha escolhido a pessoa errada. De manhã cedo, antes do sol nascer, ele desceu até a cozinha.
A cozinheira já estava lá, acendendo o fogão a lenha, preparando o café. Quando o viu, ela se assustou. Senhor, eu não esperava... Senta aqui, ele disse, puxando uma cadeira. Ela hesitou, mas obedeceu. Ele se sentou na frente dela, com a mesa entre os dois. Eu vou te fazer uma pergunta, ele começou. E eu quero que você me responda com a verdade. Não importa o que aconteça depois. Eu só quero a verdade. Ela ficou pálida, mas assentiu. Você viu alguém mexer na cela depois que você selou o cavalo? O silêncio foi longo, pesado. Ela abriu a boca, fechou, e então, com a voz tremendo, disse: Vi, senhor. Quem? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. A senhora noiva, senhor. Eu voltei porque tinha esquecido o pano no estábulo e vi ela saindo de lá. No começo eu não pensei nada, mas depois que o senhor caiu, eu entendi. Por que você não me contou antes? Porque o senhor não ia acreditar em mim. Ela soluçou. Eu sou só a cozinheira. A palavra dela vale mais. E se eu acusasse ela sem prova, o senhor ia me mandar embora. Ele se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos dela, que estavam geladas. Escuta o que eu vou te falar. Eu acredito em você. E você não vai ser mandada embora. Nunca. Entendeu? Ela chorava agora, soluçando alto, e ele deixou. Deixou ela liberar tudo aquilo que tinha guardado. Quando ela se acalmou, ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Obrigado por ter me contado a verdade. Ela apenas assentiu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ele se levantou, ajeitou o chapéu e saiu da cozinha. Tinha algo a fazer, e não ia adiar mais. Foi até o quarto onde a noiva dormia. Bateu na porta. Ela abriu, ainda de camisola, com o cabelo solto. Amor, tão cedo! Eu preciso falar com você, ele disse, entrando e fechando a porta atrás de si. Ela sentou na beirada da cama, com uma expressão curiosa. Claro, o que foi? Ele cruzou os braços e a encarou. Você afrouxou a cilha do meu cavalo. O rosto dela perdeu toda a cor. O quê? Você me ouviu. Você sabotou a cela. Me fez cair. E tentou colocar a culpa na cozinheira. Isso é absurdo. Quem te disse essa mentira? Não é mentira. E você sabe disso. Ela se levantou com os olhos brilhando de raiva. Foi ela, não foi? Aquela cozinheira miserável te encheu a cabeça de mentiras. Por quê? Ele perguntou, ignorando a explosão dela. Por que você fez isso? Eu não fiz nada. Fala a verdade, ele gritou, e ela se encolheu. Silêncio. E então, com a voz cheia de veneno, ela cuspiu. Porque ela te ama. E eu não ia deixar uma empregadinha qualquer roubar o que é meu. Ele fechou os olhos. Ali estava, a confissão. Ela nunca tentou nada, ele disse com a voz baixa. Ela nunca falou nada, ela só existiu. E isso te incomodou tanto que você tentou destruir ela. Eu tentei te proteger. Você tentou me matar. Não, eu só queria que você caísse. Só queria que você visse que ela é incompetente, que ela não presta, que... Chega, ele abriu a porta. Pega suas coisas e sai da minha casa. Ela ficou boquiaberta. Você tá terminando comigo? Tô. E você tem 1 hora para sair. Se não sair, eu chamo os homens para te tirar daqui. Ela tentou chorar. Tentou implorar. Mas ele virou as costas e saiu, fechando a porta. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que conseguia respirar. A verdade foi revelada. Se essa parte te emocionou, compartilha esse vídeo com alguém especial. Ele desceu a escada e encontrou a governanta na sala, com a expressão assustada de quem tinha ouvido os gritos. O que aconteceu? Ela confessou, ele disse. Simples assim. A governanta arregalou os olhos. Confessou? Tudo. Ela afrouxou a cilha de propósito. Queria que eu caísse. Queria culpar a cozinheira.
A governanta colocou a mão no peito, chocada. Meu Deus, eu terminei com ela, e ela vai embora hoje. Mas, e a família dela? E o casamento? Tava tudo acertado. Não me importa, ele cortou. Eu não vou casar com alguém capaz de fazer uma coisa dessas. Meia hora depois, a noiva desceu as escadas com 2 malas, o rosto inchado de chorar. Ela passou por ele sem olhar, subiu na carruagem que já estava esperando e partiu sem dizer uma palavra. Ele ficou parado na varanda, vendo a carruagem sumir na estrada de terra, levantando poeira. A governanta se aproximou. Você fez o certo, ela disse, baixinho. Ele apenas assentiu. Mas por dentro, algo ainda pesava. Porque terminar com a noiva tinha sido fácil. O difícil era o que vinha depois. O que ele ia fazer com o que tinha descoberto sobre a cozinheira? Ela o amava. Tinha se sacrificado por ele. Tinha escolhido o silêncio em vez da vingança. Tinha mostrado um caráter que ele nunca tinha visto em ninguém da classe dele. E ele sentia o que exatamente? Entrou na casa, subiu para o quarto e se trancou lá. Ficou horas sozinho pensando, revirando cada conversa, cada olhar, cada gesto dela, e percebeu algo, que talvez sem saber ele também tivesse se apaixonado, não pela beleza, não pela posição, mas pela bondade, pela força silenciosa, pela dignidade. E isso o assustava, porque ele tinha sido criado numa sociedade que dizia que gente como ele não se misturava com gente como ela. Mas, e se ele não se importasse com isso? E se ele escolhesse o coração em vez das convenções? Seria loucura. Mas talvez fosse a única coisa certa a se fazer. Será que ele vai ter coragem de seguir o coração? Deixa nos comentários o que você faria no lugar dele. Passaram-se 3 dias. 3 dias em que ele evitou a cozinha, evitou cruzar com ela pelos corredores, evitou até pensar muito no assunto. Mas era inútil. Ela estava em cada canto da casa, no cheiro do pão fresco, no som das panelas batendo, na risada baixa que ele às vezes ouvia vindo da cozinha. No 4º dia, ele não aguentou mais. Esperou o anoitecer, esperou todos se recolherem, e então desceu até a cozinha. Ela estava lá, sozinha, limpando os últimos pratos do jantar. Quando o viu, quase deixou cair a louça. Senhor, pode me chamar pelo nome, ele disse. Ela ficou vermelha. Eu não posso, senhor. Não seria apropriado. Ele deu um passo à frente. E se eu quiser que você chame? Ela ficou sem palavras. Ele podia ver o coração dela batendo pela pulsação no pescoço. Eu vim aqui porque eu preciso te falar uma coisa, ele continuou. E eu preciso que você me escute até o fim. Sem fugir, sem desviar o olhar. Você consegue fazer isso? Ela assentiu, muda. Eu sei que você gosta de mim. Eu ouvi você contando para a governanta. E eu fiquei pensando muito nesses dias, sobre tudo, sobre quem eu sou, sobre quem você é, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Ele parou, respirou fundo. E eu cheguei numa conclusão. Que nada disso importa. Classe, posição, o que vão falar, nada disso vale mais do que isso aqui. Ele tocou o peito. Você me mostrou o que é caráter, me mostrou o que é bondade de verdade, e eu não quero que você seja só a cozinheira. Eu quero que você seja mais. Ela arregalou os olhos, sem acreditar. Senhor, o senhor tá dizendo que... Tô dizendo que eu quero que você case comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela ficou paralisada, com os olhos cheios de lágrimas, a boca aberta, sem conseguir falar, e então finalmente sussurrou. O senhor tá louco. Ele sorriu. Talvez, mas é a melhor loucura que eu já senti. Ele se aproximou, segurou as mãos dela. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que parece impossível,
Mas eu não quero viver uma vida inteira se perguntando e se. Eu quero tentar. Com você, se você quiser também. Ela chorava agora, soluçando, tremendo. Mas e as pessoas? E sua família? Eles vão... Deixa eles falarem. Ele disse firme. Eu não ligo. Eu só ligo para você. Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez sem medo, sem barreiras, e viu que ele estava falando sério. Eu não sei o que dizer, diz sim. Ela soluçou uma risada no meio das lágrimas. Sim, sim, eu caso com você. E ali, naquela cozinha iluminada apenas pela luz fraca do lampião, ele a beijou. E o mundo lá fora podia desabar. Porque naquele momento eles tinham um ao outro, e isso era tudo. A coragem venceu o medo. Comenta aqui o que você sentiu nesse momento. A história ainda não acabou. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco. O fazendeiro ia se casar com a cozinheira. A cozinheira. Uma moça sem nome, sem família conhecida, sem dote, sem nada além do avental sujo e as mãos calejadas. As línguas fervilharam. As portas se fecharam, os convites pararam de chegar. A família dele, tios, primos, conhecidos, apareceram na fazenda um atrás do outro, tentando fazê-lo mudar de ideia. Você está jogando seu nome no lixo? Essa moça só quer seu dinheiro? Você vai se arrepender. Mas ele ouvia tudo em silêncio, com os braços cruzados, e no final dizia apenas, eu já decidi. Alguns tentaram ameaçar. Disseram que iam deserdá-lo, que iam cortar relações, que iam espalhar que ele tinha enlouquecido. Ele deu de ombros. Façam o que quiserem. Porque ele tinha descoberto algo importante, que família de verdade não é a que divide o mesmo sangue, mas a que divide o mesmo coração. E a cozinheira, ela era isso. Família de verdade. Eles se casaram numa cerimônia pequena, na capela da fazenda, com apenas a governanta, 2 trabalhadores e o padre velho que conhecia o fazendeiro desde criança. Ela usava um vestido simples, branco, costurado por ela mesma. Não tinha véu, nem grinalda, nem nada além de um raminho de flores do campo. Mas quando ele a viu entrando, com os olhos brilhando e o sorriso tímido, ele soube. Soube que aquela era a mulher certa, a única. Depois da cerimônia, eles jantaram na cozinha, onde tudo tinha começado. Ela fez um ensopado simples, pão quentinho e um doce de leite que derretia na boca. E ali, sentados naquela mesa de madeira gasta, eles riram, conversaram, planejaram o futuro. Não ia ser fácil, eles sabiam disso, mas iam enfrentar juntos. E no final das contas, isso era tudo que importava. Eles escolheram o amor acima de tudo. Você faria o mesmo? Conta pra gente nos comentários. 5 anos depois. A fazenda estava diferente. Menor, talvez. Ele tinha vendido parte das terras, tinha dispensado empregados desnecessários, tinha simplificado tudo, mas era mais feliz, muito mais feliz. Ela ainda cozinhava. Não porque precisava, mas porque amava. E agora, em vez de cozinhar sozinha, tinha 2 criancinhas ajudando, ou atrapalhando, dependendo do dia. Um menino de 4 anos, com os olhos do pai e o sorriso da mãe. E uma menina de 2, toda cachos e risadas. Ele às vezes parava na porta da cozinha só para olhar, para ver ela ali, com o avental sujo de farinha, explicando para o menino como sovar a massa do pão, enquanto a menina brincava com panelas vazias no chão, e sentia o peito apertar, de gratidão, de amor, porque ele tinha estado a um passo de jogar tudo fora, de casar com a pessoa errada, de viver uma vida inteira de mentiras. Mas uma queda de cavalo e uma confissão ouvida por acaso tinham mudado tudo. Amor, ela chamou, tirando-o dos pensamentos. Vem provar isso aqui. Ele entrou, pegou a colher que ela oferecia, provou o doce. Tá perfeito. Tem certeza? Não tá muito doce?
Tá perfeito, ele repetiu, puxando-a pela cintura e beijando a testa dela. O menino fez cara de nojo. Eca, papai! Eles riram. E naquele momento, com a luz do sol entrando pela janela, com o cheiro de pão fresco no ar, com as crianças brincando aos pés deles, ele entendeu que o amor verdadeiro não é o que te dá tudo. É o que te dá o suficiente. E com ela, ele tinha mais do que suficiente. Tinha tudo. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.